Reforma tributária. Tem duas que já estão tramitando no Congresso Nacional e estamos aguardando a proposta do Poder Executivo, que até agora não apresentou a sua proposta. Todas as propostas têm coisas boas e têm coisas ruins. As coisas boas é a tentativa de simplificação. Agora, simplificação de impostos não é aglutinar 6, 7 ou 8 impostos em um só. Isto por si só não significa simplificação. O que tem que ser feito no Brasil é um estudo sério de tudo aquilo que ocorreu da Constituição de 88 para cá, em nível infraconstitucional, e se reduzir o nível de burocracia que se criou no Brasil. Infelizmente, isso eu já venho falando há muitos anos, já escrevi até um livro sobre isso. A burocracia tomou conta desse país. Os burocratas passaram a ter o poder da caneta, poder de criar normas para os contribuintes cumprirem. Com isso, chegou-se na situação hoje de um excesso de informações que o poder executivo, através dos seus burocratas, exigem de quem produz. Então, hoje, para você fazer, abrir uma empresa, um escritório, por exemplo, de advocacia, que não polui, que não gera ácidos, que não tem... É uma burocracia. Obviamente que existe já um trabalho na direção da desburocratização. Se verificarmos hoje, para você abrir uma empresa, principalmente se for uma empresa pequena ou média, você já consegue fazê-lo com uma certa rapidez. Isso varia de estado para estado, porque depende da sua junta comercial. A do Rio de Janeiro tem se adiantado muito. Hoje há situações onde você dá entrada na abertura de uma empresa às 10 da manhã, às 4 da tarde a empresa já está, o requerimento de abertura de empresa já foi deferido pela junta comercial. Isto é muito bom, mas não é o suficiente. Ainda existe um cabedal de burocracia, de informações que o sistema exige das empresas e das pessoas físicas que produzem, que não deveria existir num país sério. Ou seja, tentou-se criar aqui o controle total sobre a sociedade que produz, para que o governo pudesse então gerar mais e mais cargos burocráticos para que possa controlar as informações que são pedidas sem razão, são pedidas meramente para efeito de controle. Então eu acho que a reforma tributária no Brasil deveria começar primeiro pela redução da burocracia, ou seja, devia ser formada uma comissão de notáveis, com participação do governo, com participação do Congresso e com participação do setor privado, e se tentar reduzir ao máximo a burocracia excessiva. Alguma burocracia sempre existirá, porque o Brasil é um país grande e há necessidade de se ter controles. O problema que nós temos no Brasil é que passou-se a ter necessidade de controles demais, multas absurdas demais, sem que se existe uma justificativa para isso. A justificativa, se você for ao burocrata, ele sempre vai ter a resposta na ponta da língua. Porque é importante para manter a arrecadação. A desculpa sempre foi essa ao longo desses anos. Com isso, criou-se um emaranhado de normas que se cruzam e que atrapalham a vida do empresariado no Brasil, a ponto de gastarmos quase 2.000 horas por ano para cumprir com as exigências de pagamento de impostos no Brasil. Bom, então a redução da burocracia é fundamental. Agora, a reforma tributária que existe hoje de aglutinação de alguns impostos. O governo federal tem dito que vai fazer uma aglutinação de impostos, mas só federal, já que ele não tem ingerência sobre os impostos estaduais. Mas olha, nós estamos falando aqui
de uma alteração constitucional. Se houver uma alteração das regras tributárias da Constituição, você pode sim também fazer uma reforma tributária nos impostos que sejam estaduais e municipais, e não só os federais. O que é necessário se fazer, volto a dizer, infelizmente tem que se repetir, é voltar um pouco e verificar por que temos contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda. Porque lá atrás, em 88, criou-se a contribuição social sobre o lucro líquido, que era um imposto de renda com outro nome, para que a União não precisasse dividir o produto da arrecadação do imposto de renda com os estados e municípios. Então criou-se um novo imposto. Tudo bem, criou-se um novo imposto, que era a mesma coisa que o imposto de renda, mas a burocracia veio e passou-se a criar modelos, ajustes a esse novo imposto diferentes do que havia para o imposto de renda. Então a burocracia que havia para calcular o imposto de renda duplicou-se, porque a burocracia resolveu introduzir normas diferentes para o pagamento da contribuição social e para o imposto de renda. É só se acabar com a contribuição social sobre o lucro líquido e ter uma alíquota de imposto de renda de pessoa jurídica e PT. Muito bem. A mesma coisa para a pessoa física. Hoje já se fala aí, o governo já tem falado, que vai fazer uma redução da alíquota de imposto de renda, acabando com as isenções. Se fizer isso, é um ponto positivo, porque o que mais se tem hoje são, principalmente no setor público, grande parte da remuneração não é tributada pelo imposto de renda, porque são apelidados, são pendurucalhos. É ajuda de custo, é ajuda à moradia, é ajuda de tudo. Então você tem, às vezes, a remuneração onde 25%, 30% é uma remuneração sujeita a imposto de renda e 70% é isenta, porque são pendurucalhos. Se reduzisse a alíquota de 25%, acabando com a não tributação dos pendurucalhos, é uma medida na direção certa. Acabar com as deduções de despesa médica, sob o argumento que isso só beneficia a classe média e a classe rica, isso é uma desculpa um pouco sem fundamento. Afinal de contas, quando se diz, o pobre não tem desconto de despesa médica, lógico, ele não tem porque não paga. Ele vai na rede pública. Então não é justo punir-se a classe média, que já é a mais tributada de qualquer país que você conheça. O Brasil é um dos que mais tributa a classe média, e tirar da classe média determinadas deduções que são justas, porque aquilo que você paga, por exemplo, de despesa médica, e não deduz, então você vai pagar o imposto duas vezes. Você paga porque não deduz e a instituição médica ou o médico paga porque recebeu. Então você tem uma bitributação sobre o mesmo valor. Então, a nossa discussão de reforma tributária, ela tem vários caminhos, e o governo tem que tomar cuidado e fazer uma reforma tributária sem pressa, fazer sobre o que, passo a passo, eliminando-se a burocracia, aglutinando-se alguns impostos, e para esses nem precisaria de alteração constitucional, basta alterar-se a legislação infraconstitucional, que foram as legislações que criaram esse emaranhado, esse jogo de xadrez que nós temos hoje no Brasil para se pagar corretamente os impostos. É isso aí.